Oi pessoal, tudo bem? A aula anterior nós fizemos um bloco de patchwork e transformamos esse bloco numa almofada. O propósito da aula de hoje é fazer com que vocês usem esse bloco com outras finalidades. Então a ideia que me veio era fazer com que virasse colcha, ou pé de cama, ou toalha de mesa. Então essa aula de hoje, eu digo que é uma aula para a vida, porque sempre nas nossas aulas presenciais eu acabo fazendo as contas para vocês, ou então a gente faz junta, mas não é uma coisa que fica memorizada por escrito. Então esse vídeo tem esse objetivo, de fazer com que vocês entendam de uma vez por todas como se fazem esses cálculos. Então o que eu peço é que vocês assistam com atenção um videozinho que eu fiz lá em casa, medindo a minha cama, que é de casal, mas tem um colchão mais alto do que o padrão. Daquela forma vocês vão medir toda e qualquer cama, tá bom? Vamos assistir? A primeira tomada que você tem que fazer é a do topo do colchão. O que seria o topo? O comprimento, começando aqui da ponta, um 1,5 m, mais 38 centímetros, 1,48, porque nesse caso é um colchão de casal padrão. Então foi 1,98 de comprimento, e agora nós vamos tomar o topo da largura aqui, ó. Daqui até aqui, então nós temos 1,38, que é a largura do colchão. Então esse topo é 1,38 por 1,98, e a gente vai dar aquela arredondada, 1,40 por 2 metros, tá? Aí, para saber a caída da colcha, nós vamos medir a altura do colchão. Então, esse colchão, apesar de ser um colchão padrão de casal, ele é um colchão bem alto, ele tem 40 centímetros. O que a gente precisa ver é o quanto a gente quer que essa colcha caia. Da altura do colchão, ó, daqui do topo, até o quanto a gente quer que ela caia. Nesse caso aqui, eu deixei com 40 centímetros, que foi só o suficiente para cobrir o colchão. Ó, vamos dar uma mostrada aqui, ó. Como esse colchão é alto. Só que aqui na minha cama ele tem um vão, ele entrou um pouquinho para dentro. Então, isso é o que importa aqui. O quanto a gente quer que ele apareça. Então, do topo até, aqui no caso, eu quis 40 centímetros. Então, esses 40 centímetros tem que respeitar a volta toda. Já na cabeceira, a gente deixa só o suficiente para entrar nesse vão aqui. Nesse caso, eu deixei algo em torno de 10 centímetros. Isso vai servir para todas as camas que a gente quiser medir, sejam elas de casal, king, queen, solteiro, viúva, berço, qualquer uma, tá bom? Então é sempre o topo, mais a mesma quantidade de caída para cada lado, e no pé da cama, e 10 centímetros para frente, tá bom? Então, como vocês viram lá no vídeo, aqui eu desenhei como se fosse o topo da cama, como se a gente estivesse olhando o colchão de cima. Então, lá na minha cama, a gente viu que daqui até aqui, a largura, é 1,38, que é o colchão padrão. Mas a gente arredonda para efeito de cálculo para 1,40.
E a mesma coisa nós vimos daqui até aqui, o comprimento 1,98. Então nós vamos arredondar para 2 metros. Eu estou pondo em centímetros, 140 e 200. O que a gente fez lá? O que eu fiz? Eu medi a altura do colchão, então a gente tem que acrescentar para cá e para cá e para cá a altura do colchão. No meu caso lá é um colchão de 40 centímetros. Então eu ponho mais 40 e mais 40. Na cabeceira não tem necessidade de pôr tudo isso, porque eu não preciso que o colchão fique totalmente coberto e tem um anteparo ali da cabeceira. Então, para mim, aqui me bastam de 10 a 15 centímetros no máximo, que é só o tanto que eu vou enfiar lá para dentro. Aí a gente vai vendo o quanto vai ficar. Além da cobertura do colchão, a gente vai pôr mais um pouco, que isso é ao gosto de cada um. Tem gente que gosta que encoste no chão, tem gente que gosta que fique só um pouco. Eu gosto mais 10 centímetros, mais 10 e mais 10. Aqui não, ali são só os únicos 10 centímetros. Então, com base nessas medidas, nós vamos ter o tamanho que a nossa colcha tem que ter. Então, aqui vai ser 140 mais 50 de um lado, uns 50 de outro, é mais 1 metro, mais 100 centímetros. Então, essa é a largura total que a gente quer aqui. 140 mais 100, 240 centímetros ou 2,40 de largura. E o comprimento vai ter os 200, que é o tamanho do colchão, mais 50, mais 10. Então, isso aqui vai dar 260 ou 2,60 metros. Então, a nossa colcha vai ter que ter 2,40 por 2,60. Então, resumindo, para esse colchão, que é o da minha cama, que é casal, aquele casal, só não vou dizer que ele é totalmente padrão, por conta da altura do colchão, a medida para ele vai ser essa daqui. Vale lembrar que vocês vão poder usar essa mesma metodologia, seja para uma cama de casal, queen, king, berço, viúva, qualquer cama, sempre observando as medidas especiais daquela cama para a qual você está fazendo a colcha. Então, essa medida é para minha cama, para a sua, para quem você for dar de presente, você tem que observar as medidas do seu colchão e o quanto você quer de caída para elas. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso bloco, que foi feito aqui, que eu me lembro muito bem, ele tinha 39 por 39 centímetros. Isso já sem acabamento, né? Então, o que a gente vai fazer? Bloco 39 por 39. Era um bloco quadrado. Vale lembrar também que esse cálculo que eu vou ensinar serve para qualquer bloco, independente do tamanho que ele tenha. O método de calcular é o mesmo. O nosso bloco, 39 por 39. Então, o que a gente tem que saber? Quantos blocos nós vamos precisar fazer para fazer uma colcha para essa cama? Então, a gente tem que observar a largura e o comprimento. Então, eu vou fazer a seguinte conta.
a largura total, os 240, e vou dividir por 39, que é o tamanho do nosso bloco. Dessa forma, eu vou saber quantos blocos eu preciso na largura. E isso vai dar 240 dividido por 39, 6,15. A gente teve um número quebrado. Então, o nosso bloco não vai ser quebrado. Nós vamos usar o número inteiro e o que vai faltar, nós vamos acrescentar com entremeios ou barrados. Isso vale para qualquer bloco. Dificilmente vai ter um inteiro que vai dar um número exato e que você não vai precisar fazer nenhuma alteração. Então, aí é que entra esses detalhes. Então, nós vamos usar aqui 6 blocos para a gente preencher uma largura. Agora, a gente precisa saber quantas fileiras dessas a gente precisa para completar a colcha. Então, nós vamos dividir aquele comprimento pelo tamanho do bloco também. Então, 260 dividido por 39. Aí, essa conta vai dar 6,66. Então, nós entramos no mesmo, na mesma questão. Eu vou usar o número inteiro e o que vai ficar faltando, nós vamos fazer um entremeio da largura que for necessário. Então, 6 de assim, com 6 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36 blocos que vocês vão ter que fazer para uma cama igual a minha. Provavelmente, se vocês têm uma cama com colchão padrão, menor e tal, pode ser até que isso aqui dê 5 e a gente tem que aumentar a largura dos entremeios. Mas esse aqui é um outro passo que nós vamos ver agora. Então, nós definimos 6 por 6, 36 blocos. O nosso tamanho final, 240 por 260. Agora nós vamos ver que tamanho de entremeios nós vamos ter que colocar aqui. O que a gente tem que lembrar, agora para ser mais preciso no nosso cálculo, uma vez que a ordem de grandeza da coisa a gente já tem, é que existe uma margem de costura. O bloco tinha 39 por 39, mas com a costura ele vai diminuir um pouco de cada lado, então e o nosso pezinho de máquina, 37,5 é que vai ser o tamanho final do bloco quando ele for costurado. Então, fazendo vezes 6, nós vamos obter 37,5 vezes 6, 225 centímetros. O nosso topo, né, o topo não, né, na verdade é a colcha toda, né, a colcha como um T, topo, colcha, pronta. Porque topo a gente chamou a parte de cima do colchão sem a caída, né? Então a gente vai pegar os 240, que é o tamanho final da nossa colcha, menos o 225, que vai ser a união de todos os blocos. Então, isso aqui vai sobrar 15 centímetros. Sobrar não, né? Na verdade, faltar. É o tanto de pano que a gente precisa acrescentar aos blocos para dar o tamanho final da colcha. Só que a gente chega à conclusão de que 15 centímetros é muito pouco para a gente dividir, né? Ó, aqui temos o topo da colcha seria 4, ainda se a gente for colocar aqui o quinto, o sexto bloco, 15 centímetros para a gente distribuir aqui, 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 é muito pequeno. Então, nós vamos trabalhar isso somente com o barrado.
Então, esses 15 centímetros nós vamos acrescentar aqui e aqui 7,5 e 7,5, porque a gente tem que distribuir metade para cada lado. Então, a mesma conta agora nós vamos fazer em relação ao comprimento. Nós vamos ter os 225 aqui também, porque a princípio essa primeira união de blocos transformou num trabalho quadrado. Então, nós vamos ter que pôr os complementos em cima e embaixo. 260. 260 menos 225, nós vamos precisar acrescentar 260 menos 225, 35 centímetros. Então, a gente chega agora à seguinte conclusão. Se eu fosse distribuir entre meios, no caso deste trabalho, ia ficar esquisito. Porque você tem entremeio aqui e não tem aqui. Aí não ia ter uma simetria, que é aquilo que ia deixar um trabalho bonito. Então, nós não vamos pôr entremeio nenhum nesse trabalho. Tem alguns que depois, com o tempo, conforme você for trabalhar em cada bloco, você vai avaliar se vai ficar esteticamente bonito ou não. Nesse caso, não. Nós vamos ter que distribuir esses 35 centímetros entre aqui e aqui. Normalmente, aqui em cima, ó, a gente deixa uns 10 a 15 centímetros. Então, nós vamos pôr 15 aqui. E aí, para cá, menos 15, sobrou 20 centímetros. O que nós vamos fazer nesse caso aqui? Como faria? Nós não temos uma cor aqui, que nós vamos colocar o 7,5? Então, a gente pode repetir essa cor nessa mesma largura aqui. E pôr uma parte final de uma cor diferente aqui e aqui. Se você for colocar tudo preto, por exemplo, aí eu acredito que não teria problema. Você poderia pôr tranquilamente os 20 centímetros de preto, entendeu? Porque é uma cor que ela já está trabalhada aqui dentro do próprio bloco. Então, você repete aquela cor. Mas, às vezes, você não tem o pano suficiente e tal, quer pôr, por exemplo, um vermelho aqui, um vermelho aqui. Então, você repetiria a largura e põe aqui e termina com preto em cima e embaixo. Aí é o gosto de cada uma. Mas, dessa forma, você transformou, acrescentou o que faltou para completar o topo que era quadrado, né, do trabalho. E assim você vai fazer em qualquer colcha que você for fazer, seja, como eu falei, de berço ou manta de sofá, toalha de mesa. Você vai ter que ter um tamanho final de blocos, e em função dessa diferença é que você vai distribuir, seja ela entre os blocos ou nos barrados de complemento. Então, meninas, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, mas qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato. E como eu falei, isso aqui é para a vida, né? Assistam o vídeo quantas vezes for necessário, né? Dê uma pausa, faça a conta de novo, teste, né? E não hesite em me perguntar, eu tô aqui para ajudar, tá bom? Um beijo grande para vocês, até a próxima.